Oi, galera! Então vamos estar de volta com vocês. Estamos novamente com a professora Daniela de inglês e hoje ela vai dar dicas poderosas para você que quer aprender mais rápido. Tudo bom, Dani? Tudo jóia, Luara. Oi, galera Tim, é tão bom estar de volta com vocês. E atenção para essa entrevista, porque eu vou dar realmente dicas poderosíssimas para você que quer aprender mais rápido, de uma maneira mais fácil e mais duradoura. Dani, para relembrar a gente, conta a sua história, por favor. Bom, vamos lá, né? Eu comecei a estudar inglês quando eu tinha 10 anos, já faz bastante tempo, né? Trabalhei em uma franquia de idiomas, trabalhei em escolas de idiomas, fui coordenadora pedagógica de uma escola de idiomas aqui em São José dos Campos e já trabalho como autônoma há 9 anos. No meio dessa minha história profissional enquanto professora de inglês, eu fui convidada para trabalhar como coordenadora nacional numa franquia de ginástica para o cérebro. E como eu li muito sobre o cérebro, sobre como o aprendizado acontece no cérebro, como funciona a memória, essa descoberta sobre o que é aprender para o cérebro, como que você pode aprender mais rápido e melhor de uma maneira mais duradoura, revolucionou a minha maneira de ensinar inglês. E é por isso que eu estou aqui hoje com a Luara para conversar com você um pouquinho sobre isso, né? Vou contar alguns segredos da fluência acelerada. Então, Dani, conta pra gente como que a gente pode fazer para acelerar, para aprender mais rápido. Conta pra gente. Bom, vamos lá. Eu acho que a primeira coisa importante é saber qual é a diferença entre ser um aluno e ser um estudante, né? Talvez você não tenha aprendido inglês até hoje na sua vida, não por culpa sua. Muitas vezes a gente não aprende por uma série de fatores. Um desses fatores é não saber a diferença entre ser um aluno e ser um estudante. Aluno é aquele que vai para a aula de inglês, é aquele que assiste a aula. E o estudante é aquele que estuda o que ele viu na aula. Então, se você frequentou um curso de idiomas muito tempo na sua vida, mas você só foi para a aula e não estudou o que você viu na aula, se você não praticou o que você viu na aula, você não anotou as expressões que você aprendeu ao longo do curso, se você não manipulou aquela informação de uma maneira ativa, então você passou todo esse tempo como aluno e não como estudante. Porque o estudante é aquela pessoa que vai à aula e depois trabalha a informação que ela aprendeu, que ela viu na aula, na verdade, para que ela de fato possa aprender. Então, a regra é a seguinte: você vai para a aula para entender, você estuda em casa o que você viu na aula para aprender e você dorme para fixar. Porque na hora que você dorme, no momento do sono profundo, é que o cérebro ele pega aquela informação que está na nossa memória de curto prazo, que a gente chama de memória de trabalho, e começa a fazer um backup, né? Trabalha a informação, passa a informação da memória de curto prazo para a memória de longo prazo. Então, se você vai para a aula e não estuda o que você viu na aula, quando você for dormir, provavelmente o cérebro não vai ter trabalho nenhum, ele não vai ter informações para levar da memória de curto prazo para a memória de longo prazo. Então essa é a primeira coisa que a gente precisa ter clareza. Pensa aí você, nesse tempo que você frequentou um curso de idiomas, você foi mais o quê? Mais aluno ou mais estudante? Então essa é a minha primeira dica para você. Pô, Dani, muito legal. E me conta, qual que é o melhor método para aprender inglês? Na verdade, Luara, todos os métodos eles servem para você aprender inglês. Como eu acabei de dizer, acho que ficou um pouco mais claro que a responsabilidade está muito mais na mão do aluno, certo? Do que na mão do professor ou na questão do material ou da qualidade da aula. Obviamente que uma aula dada, uma aula bem dada, com um professor capacitado, competente, é muito melhor, né? Você fazer aula em escola meia boca também não vai te ajudar muito. Agora, o fato é que algumas metodologias elas são mais eficazes e é isso que eu vou falar para vocês agora. Quais são as metodologias que mais ajudam o aluno a aprender com agilidade? São aquelas metodologias focadas em expressões comunicativas. Então, esse é outro segredo poderoso. Se você quer aprender inglês mais rápido, se você quer ganhar fluência mais rápido, o que você precisa fazer é colocar o foco do seu estudo, do seu aprendizado, nas expressões comunicativas, que eu chamo de chunks. Os chunks são combinações de palavras que se juntam para que você possa expressar uma ideia. Então, por exemplo, se eu vou perguntar a idade para uma pessoa, eu sei que qual é o chunk, qual é a expressão? How old are you? Então, eu não vou na tradução ao pé da letra, eu vou na frase inteira. De forma que se eu quiser perguntar a idade para qualquer pessoa, essa vai ser a pergunta. Eu não preciso parar para pensar o que é how, o que é old, o que é are, o que é you, e não traduzir ao pé da letra. Porque se eu fosse fazer essa pergunta em inglês
com a tradução ao pé da letra, simplesmente juntando o vocabulário, eu perguntaria how many years do you have, que é quantos anos você tem em português. Então, a dica é estude expressões prontas, aprenda, seja um colecionador de expressões. As metodologias que trabalham dessa maneira são metodologias mais eficazes, mas se você quer trabalhar sozinho, se você quer aprender o idioma sozinho, também é possível. Então foque no estudo de diálogos, perguntas e respostas e com informação que é interessante para você, que você sabe que você vai usar no seu dia a dia, porque aí você fica mais motivado. Dessa forma, você vai conseguir acelerar mais o seu aprendizado no idioma e ganhar a fluência que você tanto deseja. Dani, por que muitas pessoas têm dificuldade em aprender? Então, Lara, são diversos fatores, né? Mas eu diria que um deles é crença. Às vezes você tem a crença que você nunca vai aprender o idioma. Você acha que aprender inglês é muito difícil, às vezes você veio de um histórico. A gente quer aprender inglês na escola, né, na escola regular, e de repente com 50 alunos numa sala, 40 alunos numa sala, é quase impossível você aprender o idioma de uma maneira comunicativa. Você começa o estudo do idioma numa escola e termina a escola ainda aprendendo o verbo to be, né? Essa é a verdade. Então não dá para você aprender dessa maneira. E muitas vezes você se matriculou num curso de idiomas, você foi classificado no nível errado, ou você achou que estudar, aprender era muito difícil, você foi mais aluno do que estudante e você não foi persistente. Porque o que acontece hoje? As pessoas, elas não aprendem, muitas das pessoas não aprendem o idioma, não é porque elas têm dificuldade de aprender, é porque elas não foram persistentes o suficiente para permanecer no curso até aprender. Então, eu na minha sala de aula tenho uma frase que é assim, ó, não estude para aprender, estude até aprender. Por quê? Porque se você estuda para aprender e você não consegue aprender de primeira, você vai desanimar. Agora, se você colocar na sua cabeça, não, definitivamente eu vou aprender inglês, eu vou estudar até aprender, você vai fazer essa questão, esse bloqueio, cair por terra. E você vai conseguir. Então, persista, né? Busque atividades que vão te motivar. Busque aprender expressões que você vai usar imediatamente no seu dia a dia. Porque se você fizer dessa maneira, você vai estar sempre com a sua motivação em alta e vai ser mais fácil de você chegar lá. E Dani, é possível ganhar fluência com pouco tempo? Na verdade, é tudo uma questão de meta, né? A gente tem que entender o seguinte, há metas que são passíveis de serem alcançadas e há metas que são impossíveis de serem alcançadas. Então, muitas vezes, o aluno ele quer ganhar fluência, vamos supor, ele quer ganhar aquela fluência do dia a dia, para se virar em situações do dia a dia. Quantas horas de prática no idioma uma pessoa precisa para alcançar esse patamar que eu brinco que é o arroz com feijão? A pessoa se virar 200 horas, né? Mas a pessoa quer 200 horas em 2 meses, então é só você fazer um cálculo matemático. Se você quer aprender, quer cumprir 200 horas em 2 meses, você vai ter que estudar mais ou menos 3 horas por dia. Então, se você não tem 3 horas do seu dia para você se dedicar ao aprendizado do idioma, não adianta você querer ganhar fluência em 2 meses, né? Então, a gente precisa ter essa coerência do que eu quero atingir, o que eu quero alcançar, versus o tempo que eu tenho disponível na minha rotina diária para poder alcançar esse objetivo. Vamos pensar um outro exemplo, a pessoa quer se preparar para uma entrevista de emprego. É uma demanda muito específica. Em 2 meses é possível uma pessoa se preparar para uma entrevista de emprego, mesmo que ela seja um iniciante? Desde que ela estude todo dia, que ela tenha um plano de ação preparado, né, para isso e que ela trabalhe com foco em cima daquelas expressões que são as expressões mais usadas numa entrevista de emprego. Obviamente que com o auxílio de um profissional para orientar o aluno, né? Então, a gente precisa ter essa coerência, esse bom senso de qual é a minha meta e quanto tempo eu tenho e quanto tempo que eu quero ter todos os dias para poder me dedicar. Então, acelerar a fluência é algo possível, mas é proporcional ao tempo que você tem para estudar aquilo que você, aquele objetivo que você quer alcançar, tá certo? Dani, o que eu devo fazer para ganhar fluência e como que eu devo estudar? Então, eu sempre retomo na primeira informação que eu trabalhei agora no começo, né? Se você quer ganhar a fluência mais rápido, mais uma dica, pare de estudar a gramática. Então, eu já falei, a primeira, foque o seu estudo nas expressões comunicativas, né?
Expressões são perguntas e respostas. Não fique tentando juntar palavrinha com palavrinha, porque em inglês algumas frases são iguaizinhas em português, mas tem muitas outras frases e perguntas que elas não seguem a mesma sequência lógica. Então o ideal é você já aprender a frase pronta. Se eu quiser perguntar o que a pessoa faz da vida, eu vou falar What do you do for a living? Então essa é a pergunta. E aí se eu fizer essa pergunta a alguém, a pessoa vai me dizer a profissão. Ah, eu sou um engenheiro, eu sou uma professora, eu sou um médico. É isso que a gente precisa fazer. A outra dica que eu acabei de falar é: pare de estudar gramática. Não é que você não vá estudar a gramática, mas a gente tem que entender como é que uma criança aprende, né? Eu tenho 2 filhos e os 2 são fluentes, eles são pequenininhos, mas eles se comunicam. E um está no primeiro ano e outro está no infantil. Eles nunca viram gramática, eles não sabem o que é presente, eles não sabem o que é passado, não sabem o que é futuro, não sabem o que é sujeito, o que é verbo, e eles falam, né? O analfabeto, por exemplo, que não sabe ler nem escrever, ele também fala, né? Então, a melhor maneira de você ganhar a fluência mais rápida é sem bloqueio. E muitas vezes a gramática, ela tem aquela lógica. Então o aluno fica buscando a lógica da gramática. E nessa busca pela lógica, de querer entender tudo, ao invés de já sair comunicando, o aluno perde tempo. Então, enquanto você focar o seu aprendizado nas expressões gramaticais, nas explicações gramaticais, você vai mais devagar. Eu não estou dizendo que você não vai aprender. Eu foquei o meu aprendizado quando eu era aluna na questão da gramática e eu vi o tempo que levou para eu ganhar a fluência. Então, quando eu me formei no curso avançado de inglês, eu não tinha fluência de um aluno de avançado. E foi aí que eu comecei a investigar, não tem que ter uma maneira mais rápida. E eu fui trabalhar numa escola de idiomas que trabalhava com expressões, e aí eu vi a minha fluência melhorar. Só que aí o meu estudo não parou aí, então como eu mergulhei fundo no cérebro, na neurociência, comecei a fazer pesquisas na internet de como ganhar a fluência mais rápido, eu acabei descobrindo, né, alguns segredos que eu estou contando para você aí. Até escrevi um livro que eu vou lançar agora no início de agosto, chamado Chunks, o caminho mais rápido para a aprendizagem, para a fluência, né? É um e-book, eu vou divulgar no meu site, tá aqui, www.marciadaniela.com.br. Então, se você quiser saber com mais detalhes como, né, o passo a passo de como estudar, como evoluir a sua fluência, como evoluir a questão da escuta, da gramática, como se preparar para uma entrevista de emprego, como se preparar para uma viagem, lá eu descrevi no passo a passo. Mas estou aqui para te contar alguns segredos, né? Então, o primeiro, colecione expressões, deixa a gramática um pouco de lado, depois que você já estiver comunicando aquele conteúdo, aí vai lá para a gramática, até para cair a ficha para você entender um pouquinho, mas foque nas expressões. Talvez alguns professores de inglês estejam jogando pedra em mim, imagina, né? Eu acho que é um romper paradigmas. Você ser capaz de deixar a gramática um pouquinho de lado para avançar numa metodologia baseada muito em expressões, você vai ver o resultado. Vai por mim, experimenta e você depois vai me contar. E Dani, se eu não tenho muito tempo, o que eu devo fazer? Ótima pergunta, Luara. Eu acho que esse é o mal da humanidade. As pessoas falam, eu gostaria tanto de estudar inglês, mas eu não tenho tempo. Se você não tem tempo, tem algumas estratégias, né? Então, por exemplo, no livro eu fiz um questionário que eu perguntava assim: que horas que você acorda? O que você faz enquanto você está tomando café? Como é que você vai para o trabalho? Você vai de carro? Quando você está dentro do carro, o que é que você faz? Na sua hora de almoço, quanto tempo você leva para almoçar na empresa, né? Geralmente, o que a gente faz? A gente tem uma hora de almoço, a gente almoça rapidinho, não deveria, né? Devia almoçar devagar, mas a gente almoça rapidinho. Almoça lá 15, 20 minutos e depois o que a gente geralmente faz, né? Navega nas redes, entra no Facebook, checa e-mail, joga conversa fora, fala mal da vida alheia, né? Então a minha sugestão é que você use o seu tempo morto, é um tempo que você joga, que você desperdiça ou que você não faz nada, você está dentro do carro indo para o trabalho, está ouvindo música, às vezes está ouvindo rádio. Põe o diálogo do seu livro do curso de inglês, escuta um podcast, né? Baixa algum vídeo no YouTube, vai ouvindo no celular. Então, aperta a tecla SAP da sua vida, troca a língua no computador, muda para inglês o seu celular, né? Tenta mergulhar ao máximo no idioma. Então, você vai chegar em casa, se você gosta de ver TV, ao invés de você assistir só TV em português, põe num seriado, mesmo que no começo você sendo um iniciante, mesmo que no começo você coloque a legenda em português, não tem problema. Depois você vai evoluindo, você experimenta, né? Se foi um seriado, um filme que você já assistiu, assista em inglês com a legenda em inglês.
e a sua ficha vai caindo. Você, pouco a pouco, de uma maneira muito natural, você vai se perceber compreendendo mais, evoluindo mais a fluência, né? Então, aproveite o tempo morto. O que você faz na fila do banco? O que você faz com o seu tempo quando você está esperando para ser atendido no médico? Pegue as expressões que você está estudando, anota nos cards. Sabe aquelas fichinhas que o médico usa? Parecem, né? Geralmente são cards assim, ó, um pouco menores, que é fácil de você carregar dentro da bolsa. Anota aquelas expressões enquanto você espera para ser atendido. Passa o olho nelas, porque outro segredo, Luara, da memória, né, é você prestar atenção e a repetição. Então, se você repete, se você visita aquela informação com mais frequência, a probabilidade de você internalizar aquilo é muito maior, né? Então, essa é mais uma dica, colecione expressões e deixa a gramática um pouquinho de lado. Dani, eu fiquei sabendo que tem uma novidade no programa, um quadro novo. Você pode contar pra gente? Isso mesmo, Luara. Vocês vão ter a oportunidade, né, de aprender um pouquinho mais de inglês e saber como aprender inglês é divertido, é bacana, com expressões, sabe aquelas expressões que a gente não aprende na escola de idiomas? Pagar mico, ficar em cima do muro, deu branco? Então é isso que eu vou apresentar para vocês. É um quadro curto, né? Por isso que chama Minuto English Coach. E eu espero que você goste. Já compre lá o seu caderninho de expressões, os seus flashcards para você começar a anotar, para que você possa dar uma turbinada no seu inglês. Vamos ver como é esse quadro agora? Olá, eu sou Márcia Daniela e a minha dica de inglês para você hoje é sobre a expressão foi para o mar, perdeu o lugar, foi para a roça, perdeu a carroça, bobeou, dançou. Você sabe como dizer isso em inglês? Não sabe? Vai aprender agora. Atenção para o exemplo. You snooze, you lose. Essa é a expressão. You snooze, you lose. Bobeou, dançou. A minha dica para você é que você pegue essa expressão, anote num flashcard, num cartãozinho ou num caderno de expressões, para que você possa aprendê-la de uma maneira natural, sem precisar ficar usando o método decoreba. Tá certo? I hope you liked it. Espero que você tenha gostado. That's all for today. Isso é tudo por hoje. See you next time. Bye bye. Te vejo na próxima. Tchau. Então, gente, muito legal a iniciativa da Dani, né? Vocês vão poder contar com esse quadro toda semana. E Dani, você tem mais alguma coisa para falar pra gente? Gente, eu tenho tanta coisa para contar para vocês, mas vamos por partes, né? O meu último segredo para você que quer ganhar fluência é aprenda mais com os ouvidos do que com os olhos, tá? A criança aprende dessa maneira, né? Um bebê, uma criança pequena fica anos ouvindo para depois começar a falar. Obviamente que você não precisa ficar anos ouvindo para começar a falar. Mas a dica é essa. Eu tenho muitos alunos que ganharam a fluência, ou gente que eu conheci que ficaram fluentes no idioma sem nunca terem frequentado uma escola de idiomas. E a minha pergunta para essas pessoas foi, como é que você conseguiu essa fluência que você tem hoje? E unanimemente, a maioria dessas pessoas disseram para mim, eu aprendi inglês assistindo filmes na televisão, eu prestava atenção nas expressões, anotava, aprendi inglês assistindo desenho animado, aprendi inglês por meio de letras de música, então sempre numa atividade muito auditiva, né? Então a dica é, escute, anote as expressões, pratique, use o seu tempo morto de uma maneira produtiva, né? Use, faça amigos pelo Skype, pela internet, tente já aplicar aquilo que você está aprendendo para que isso possa ser um reforço positivo para você, para que você possa se manter motivado e bola para frente. Todo mundo é capaz de aprender o idioma, basta a gente saber como, né? E eu espero que você tenha gostado das dicas de hoje, que você comece a aplicar já essas dicas na sua rotina e que você possa sim, eu tenho muita certeza que você vai colher os frutos de uma fluência mais acelerada, de um estudo no idioma muito mais divertido, com muito mais prazer. Fique com a gente, acompanhe os English Coach Minute e eu tenho certeza que vai conseguir dar uma turbinada no idioma, tá certo? Essa é a minha dica para você hoje. Obrigada, Dani, show de bola. Gente, vocês vão poder acompanhar toda semana. Muito obrigada pela audiência e até a próxima. Obrigada, galera. Até a próxima também. E se você quiser saber mais alguma informação, é só acessar o meu site, de novo, www.marciadaniela.com.br. Lá você encontra os meus contatos. Bye, bye!